Hoje estamos com o deputado Kim Kataguiri, deputado do Democratas de São Paulo, um deputado de primeiro mandato, e chega à Câmara após uma militância em movimento de renovação política. Ele é membro do Movimento Brasil Livre, chega no seu primeiro mandato e já se destacando, o deputado se insere na elite parlamentar como debatedor, um deputado que tem uma presença marcante nas grandes discussões em plenário, também nas comissões. E eu já começo aqui perguntando para ele, deputado, tão jovem, chegando à casa agora e já se destacando, qual o segredo para aparecer, para conseguir se destacar em meio a 513 deputados? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui com vocês. Eu acho que na Câmara todo mundo nos debates tem que ser uma espécie de clínico geral, né? Precisa entender de tudo um pouco, mas é importante ter uma especialidade, né? Eu acho que a especialidade é o que faz o parlamentar se destacar, porque é a partir daí, se você não é uma liderança formal, né? Se você não é um líder partidário, se você não é um dirigente partidário, se você não é um presidente de comissão ou um membro da mesa diretora, a única maneira de você ser mais do que apenas um voto é você se tornar referência em determinados temas que outros parlamentares, a ponto de outros parlamentares te buscarem para saber como votar, né? Então, se você se especializa na parte de economia, se você se especializa na parte de direito, na Comissão de Constituição e Justiça, ou se você tem um bom trânsito na comissão com governo e oposição ao mesmo tempo, o tema que você se especializa, naturalmente, quando você mostra que de fato tem o domínio do tema, que mostra que de fato você estuda aquela matéria, outros parlamentares começam a te buscar como referência, né? E você passa a ser um líder informal, né? Você não está orientando a bancada, mas você orienta aqueles que buscam, né, em você uma referência para determinadas matérias, né? Então, um exemplo agora, minha atuação na reforma administrativa, por mais que eu não seja líder partidário, né, a bancada do partido me escuta muito em relação à reforma administrativa, porque sabe que é um tema que eu me debruço, sabe que é um tema sobre o qual eu me dedico e eles precisam rebater nas bases também, né, os ataques dos sindicatos, as questões do eleitorado, e sabem que eu trabalho bem essa parte de comunicação. Então, o segredo é uma coisa simples, mas que dentro do parlamento é sofisticado, né? Que é você se especializar num tema, se tornar destaque naquilo, porque, infelizmente, a maior parte do parlamento não se interessa pelo debate de mérito, né? Se interessa mais pelo debate de se é governo, se é oposição, se vai ter emenda, se não vai ter emenda, se vai ter cargo, se não vai ter cargo. Então, a partir do momento que você se especializa no debate de mérito, de certa maneira você passa a influenciar outros votos, né? Deputado, eu tenho uma pergunta em relação a essa atuação parlamentar. O senhor, um jovem parlamentar, obviamente que quando há muita cobrança da população de uma forma geral, quando um parlamentar para resolver os inúmeros problemas que a gente tem. E, geralmente, um parlamentar de primeiro mandato, ele chega na casa com muitas ideias e achando que pode fazer muita coisa ali no mandato. E depois, qual foi a surpresa positiva que o senhor teve quando chegou na casa, uma grande surpresa positiva nesse debate da casa? E qual foi? E se o senhor teve alguma frustração de chegar com essas ideias, querendo implementar, mas perceber o timing desse processo político, que é diferente, muitas vezes, daquelas demandas que aparecem na população de uma forma geral. Muito bem, bom, acho que uma surpresa positiva que tive dentro do parlamento é que existe um debate de mérito muito rico nos bastidores, né? Você tem parlamentares que se preocupam com que pensam o país, que pensam as grandes pautas, que têm diferentes visões de mundo, e essas visões de mundo são debatidas, né, nos grandes temas, nos bastidores, antes que a matéria vá para a votação, que é uma coisa muito diferente do que a gente observa na TV Câmara, né? Às vezes as pessoas têm uma impressão de que o nível de todo parlamentar é muito baixo porque as discussões na televisão são muito superficiais. Só que as discussões mais profundas acontecem mesmo nos bastidores, né? Então essa é uma surpresa positiva que eu tive de ver que existe um debate com técnicos, com gente que é chamada de toda a sociedade, da academia, do setor produtivo, para debater essas grandes questões no parlamento. Uma grande decepção, né, que eu acho que todo novo parlamentar tem, é justamente o tempo, né? É muito demorado para você aprovar um projeto de lei, é muito complexo o projeto de você levar um relatório até o final, né? A parte da articulação política, você
dialogar com todas as bancadas, muitas vezes abrindo mão de alguns pontos que você gostaria que estivesse presentes no projeto, mas que não é possível porque você não tem maioria para aprovar. Eu comecei tendo essa experiência muito cedo no primeiro ano de mandato, sendo membro na Comissão do Trabalho. A Comissão do Trabalho é basicamente uma comissão dominada por parlamentares de esquerda, e eu tive que me adaptar ali no ambiente para conseguir aprovar matérias, aprovar relatórios que vencessem resistências ideológicas, que fosse para além de uma visão de mundo meramente liberal, mas que eu conseguisse também vender, essas ideias e essas pautas também para o eleitorado desses parlamentares. Então, essa é um ponto negativo, que você demora muito para fazer aquilo que você quer, que você se propõe a fazer. Então, é frustrante para quem chega, como eu cheguei. Puta, vamos transformar. É engraçado, meu próprio gabinete diz que eu cheguei achando que num ano a gente ia transformar, o Brasil na Suécia, na Suíça, na Noruega, e que ia transformar, e a gente vê que não é bem assim. Tem um momento de depressão praticamente, que você fica triste de ver um sentimento de impotência e de ver também que o parlamento depende muito, a atividade parlamentar, o processo legislativo depende muito da vontade do poder executivo. O poder executivo no nosso presidencialismo é muito poderoso para definir o que o Congresso vai votar, como vai votar, qual é a visão de mundo que vai ser adotada. Tem uma influência não só pelo poder legislativo que o executivo tem, via medida provisória, enviando PEC, enviando projeto de lei, mas o próprio poder de controlar o orçamento, que faz com que o executivo influencie a maior parte dos parlamentares. Isso também é uma trava grande para quem às vezes quer colocar uma visão distinta daquela do governo. Tá certo. Deputado, você falou há pouco sobre a especialização em alguns temas, que isso é muito importante para a atuação, e a gente percebe que você tem aí uma predileção, e uma boa desenvoltura em alguns temas, especificamente nessa questão dessa agenda econômica liberal, uma economia de mercado, redução dos gastos públicos, falou da reforma administrativa, que vamos falar daqui a pouco, mas eu gostaria inicialmente aqui de falar sobre um outro tema que você atua bastante, que é a questão da reforma tributária. Houve todo um movimento para se votar uma reforma tributária mais ampla, que não avançou, e agora, há pouco, a Câmara aprovou uma reforma do imposto de renda, seguiu para o Senado e vem debatendo aí, tem ainda na casa aquela proposta que cria a contribuição sobre bens e serviços. Queria saber como é que você está vendo o encaminhamento dessa reforma na casa, que começou com uma proposta de reforma ampla, agora vem para uma reforma fatiada e até a reforma do imposto de renda chegou no Senado sob certa desconfiança. Como é que você está vendo todo esse processo e como você acha que qual vai ser o desfecho de tudo isso? Eu queria complementar na pergunta do Marcos, porque essa reforma tributária, inclusive estava lá na PEC emergencial, que o governo ia acabar com todas as desonerações, acabar com as grandes desonerações que tem, enfim, ressalvados algumas, obviamente. E aí a gente vê de novo a Câmara discutindo a desoneração da folha de pagamento, a gente vê de novo o Congresso Nacional discutindo um refis. Quer dizer, parece que esses remendos eles vão ganhando mais espaço do que essa ampla reforma tributária. A reforma tributária mais ampla, que seria ideal, o grande problema da tributação no Brasil não é a renda e não é o patrimônio, é o consumo. O consumo que faz com que a nossa tributação tire dinheiro do mais pobre para passar para o mais rico, seja via renúncia fiscal posteriormente concedida a determinados setores, seja pelo pagamento mesmo de salário do funcionalismo público, que tem padrões salariais mais altos do que da iniciativa privada no geral, E no Brasil, especialmente em Brasília, é um padrão realmente assustador, Inclusive, outro dia eu estava lendo duas coisas que me chamaram muito a atenção, de como Brasília é uma ilha de privilégios, O plano piloto tem um IDH, se fosse um país, o plano piloto de Brasília, o centro de Brasília teria o IDH da Noruega, E outra coisa também interessante que diz muito sobre os privilégios concentrados em Brasília é o fato de que Brasília tem a quarta maior frota de embarcações, Isso porque não tem mar aqui, não tem. A única coisa que tem aqui é um lago, e é um lago artificial ainda. Isso mostra a concentração de renda trazida de outros lugares, para dentro de Brasília, o quanto isso é exacerbado, o quanto a gente precisa cortar na carne mesmo. Mas
Infelizmente, na minha avaliação, o governo perdeu a oportunidade de fazer uma reforma tributária ampla porque discordava da reforma que vinha sido discutida há praticamente 2 anos pela Câmara dos Deputados, que era a reforma idealizada pelo Bernardo Api, né? A reforma ali da PEC do deputado Baleia Rossi, que tinha sido relatada pelo Aguinaldo, e que, infelizmente, o governo, por discordar daquela reforma, acabou enterrando qualquer chance de uma simplificação tributária. O que foi aprovado, na realidade, na minha avaliação, é uma proposta que, em vez de simplificar, torna mais complexa, né, a questão tributária, e busca fazer caixa no curto prazo para o governo, né? Basicamente, o governo aumentando tributação, arranjando uma desculpa para aumentar a tributação, para aumentar gasto em ano eleitoral. Então, para mim, a situação no ambiente de negócios fica pior a partir da aprovação desse texto na Câmara dos Deputados e no Senado, sabendo disso, né, sabendo que é uma agenda eleitoreira do Planalto e sendo menos adesista do que a Câmara dos Deputados, tende, na minha avaliação, a não votar, né, o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Então, infelizmente, a gente perdeu uma chance de estruturar o nosso sistema tributário para daqui a 1, 2 décadas a gente ter um crescimento razoável e sustentável e não esse manicômio tributário que a gente tem hoje, né? Então, você não acredita que nessa legislatura, que temos aí pouco mais de 1 ano pela frente, a gente consiga ter algo mais substancial na área tributária? Não consegue. O governo que quer fazer uma reforma dessa profundidade, manda no primeiro, no segundo ano de mandato. Chegando no final do terceiro, já na véspera da eleição, o governo sabe bem como é que funciona o parlamento, né? Ninguém vai dar de bandeja uma reforma tributária, ainda mais quando o próprio governo não sabe exatamente que reforma quer, né? A gente está há mais ou menos 3 anos escutando o ministro Paulo Guedes falando sobre CPMF. Outro dia eu vi o secretário da Receita falando que seria uma CPMF tão ampla que pegaria até milhagem, né, de companhia aérea, que pegaria moedas digitais ali, criptoativos. Então, nem o governo sabe exatamente aquilo que quer e o parlamento também não topa votar a criação de uma nova CPMF, que é o tributo dos sonhos do governo. Não sei qual é o fetiche que o Paulo Guedes tem com o CPMF, mas tem uma fixação por essa tributação para de alguma maneira arrecadar, né, por todas as transações possíveis e imagináveis. Então, eu realmente não acho que nenhuma reforma estruturante vem por aí, não. Deputado, se o senhor acha que não vem reforma estruturante, a gente, como disse o Marcos, a gente está com um pouco mais de 1 ano antes do final do mandato desse governo. O que o senhor acha que a Câmara e o Senado, enfim, o Congresso de uma forma geral, ainda pode votar de relevante ainda no tempo que falta de gestão do presidente Jair Bolsonaro? Acho que uma solução para os precatórios, né, que é uma coisa que é prioridade do governo, que o governo tem feito bastante força para pautar o mais rápido possível com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados. Só que essa solução, na minha avaliação, precisa ser melhor consensuada, porque ainda está muito confuso qual é o texto do governo, como é que vai se dar o pagamento desses precatórios nos termos do último relatório que foi lançado pela comissão especial, e se essa maioria que está sendo negociada na Câmara vai se refletir também no Senado. Acho que é importante a gente tratar desse assunto. Na minha opinião pessoal, sou completamente contrário a qualquer tipo de parcelamento de calote, como o governo vinha propondo no texto inicial. Acho que isso é inconstitucional, inclusive, já foi julgado 2 vezes pelo Supremo, nas 2 vezes foi considerado inconstitucional. E vamos lembrar que, inicialmente, o governo tentou uma resposta via CNJ, né, para esse parcelamento, com o apoio do ministro Luiz Fux. Eu tenho certeza que essa solução só não foi para frente porque os outros ministros chegaram no presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e disse, olha, essa solução a gente não vai topar. Esse plenário já decidiu 2 vezes que é inconstitucional, não vai ser via CNJ que vocês vão ter essa alternativa. Então isso, invariavelmente, se for aprovado do jeito que está, vai acabar no Supremo Tribunal Federal. A OAB já está sendo muito clara que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, com um pedido de liminar, e isso vai acabar, né, nas mãos do Supremo, que para mim é a pior solução possível, porque mais uma vez a gente cria uma insegurança jurídica gigantesca para o país. Quem tem precatório não sabe se vai receber, o governo que precisa do espaço fiscal, não do dinheiro, mas do espaço fiscal para fazer programa social e para expandir gasto em ano eleitoral, não vai saber se vai ter ou se não vai ter, e no final das contas o problema de ninguém está resolvido. Mas a necessidade de solucionar esse problema faz com que inevitavelmente a Câmara vá votar alguma solução. E é nessa esperança de votar alguma solução que eu acredito que a gente pode
possa inserir, né, soluções que já foram aplicadas nos estados, né, como uma compensação tributária, né, quem tem um precatório poder utilizar isso para compensar o seu débito tributário, ou mesmo você emitir um título de dívida para você depois ter um mercado secundário, né, daqueles precatórios e também solucionar isso sem ter um deságio gigantesco, como o governo quer, tirar a trava do deságio de 40% para passar para 60%, 70%. Isso é dar calote, né? Isso é, eu neguei o direito para o cidadão, entrei na justiça, ele conseguiu esse direito, na hora que eu vou pagar eu digo, olha, só vou pagar, vou fazer um leilão de pagamento aqui, quem descontar mais vai receber. E aí o cara vai receber 10, 20% do valor do título dele. Isso realmente é um assinte, né, em qualquer Estado democrático de direito a gente aceitar esse tipo de coisa. Por isso eu acho que a gente precisa pensar numa solução alternativa, como a compensação, como, né, métodos alternativos de solução de conflito, a própria mediação, chegar num acordo de pagamento com o próprio governo através de uma mediação judicial ou extrajudicial. Tem soluções que a gente pode trabalhar para os precatórios e que eu acredito que a Câmara consiga votar até o final do ano, sim. Sobre esse espaço fiscal que os precatórios, que essa nova fórmula de pagamento daria ao governo, inclusive para trabalhar essa questão do novo programa de transferência de renda, que está aí ainda meio nebuloso sobre valor, sobre o formato, sobre em que proporção essa expansão do programa vai se dar. Fala-se aí também agora da renovação do auxílio emergencial, enquanto esse programa não sai do papel. Hoje, inclusive, houve declarações aí de que deve haver, de fato, essa prorrogação por mais 2 parcelas. Como você está vendo aí esse encaminhamento desse programa Renda Brasil? Isso sai mesmo? Até então a medida provisória está parada lá no... Auxílio Brasil, perdão, a medida provisória está parada lá na Câmara e o governo já fala nessa nova rodada complementar do auxílio emergencial. Como é que você está vendo o encaminhamento dessa questão? Bom, para mim, o fato do governo se ver obrigado a prolongar o auxílio e não, de fato, lançar um novo programa social, como ele havia prometido, e nos moldes daquilo que tinha sido desenhado, né, como o projeto inicial mandado para a Câmara dos Deputados, é a demonstração de incompetência do governo de criar esse espaço, né? E não foi por falta de oportunidade. Tanto como a aprovação de uma reforma tributária a gente conseguiria espaço fiscal com o crescimento do PIB, quanto com a aprovação de uma reforma administrativa. Se minha emenda para a reforma administrativa, que é a emenda antiprivilégio, que enquadra ali definitivamente, né, no teto de gastos, qualquer penduricário do Ministério Público e do Judiciário, a gente já teria um espaço fiscal de 15 bilhões de reais para o governo gastar com esse novo programa social, né? Então, o governo teve várias oportunidades de cortar na carne, só que o que a gente viu é uma preferência por aumentar a arrecadação em vez de cortar a tributação, né? Então a gente teve o aumento do IOF, que sequer deveria ser utilizado para arrecadação, né? A ideia do IOF era servir como uma regulamentação de mercado e não como uma maneira de você aumentar ou diminuir sua arrecadação. Mas o governo está se vendo obrigado a fazer via medida provisória, né, um alongamento de um programa emergencial, porque foi incapaz de promover esses cortes de custo, esses cortes de gasto na carne e agora está sem tempo de lançar esse novo programa, principalmente para o final do ano, que o governo sabe que é um período crítico aí para o apoio do presidente para as eleições do ano que vem. Deputado, a gente muito comum nesse debate todo que a gente está tendo de precatórios, de auxílio, a gente sempre, ainda não é majoritário, obviamente, mas a gente sempre vê algumas ideias, sugestões de flexibilizar o teto de gastos. Qual o sentimento que o senhor tem? Até mesmo alguns candidatos a presidente da República falam da possibilidade de fazer ajustes, tem economistas defendendo ajustes no teto de gastos. E o mercado sempre reage com muita preocupação, porque o mercado começa a ver, se você começa a abrir exceções no teto de gastos, essas exceções podem simplesmente não parar e aí o teto acabar ruindo, né? Então, como é que o senhor vê essa discussão dentro da casa? Existe apoio majoritário ao teto? Existe sempre esse sentimento de que o teto é necessário, ele começa a esvaziar dentro da Câmara e do Congresso de uma forma geral?
Olha, a maior parte do Congresso Nacional é formado pelo que a gente chama de centrão, né? Pelos deputados que se elegem não com base na sua pauta ideológica, né? Não com base naquilo que eles acreditam, não com base em bandeiras, mas levando obra para os seus currais eleitorais, né? Levando obra para os seus prefeitos, para os seus governadores e etc. Logo, né, a maneira que esses parlamentares se elegem é incompatível com o teto de gastos, né, porque eles precisam gastar cada vez mais e levar cada vez mais obras para os seus redutos eleitorais. Limitar o dinheiro, a dívida que o governo pode fazer para levar essas obras para os estados é justamente o contrário do que esses parlamentares querem. Então, não existe apoio majoritário do parlamento para a manutenção de teto de gastos. Né? A partir do momento que o governo quiser furar o teto de qualquer maneira, vai encontrar respaldo no Congresso Nacional para furar o teto, inclusive por parte da oposição. Né? Por exemplo, o governo manda ali uma PEC para tirar o auxílio, assim como o Fundeb foi retirado do teto, tirar o auxílio do teto via PEC, né? Incluindo no rol de exceções de despesa primária, né, previsto na emenda constitucional do teto de gastos. A própria oposição vota esse texto, a própria oposição vota essa emenda. O que eu acho terrível, né? O que eu acho que boa parte do mercado acha, boa parte dos economistas acha, é que justamente o teto está aí e precisa cumprir o seu papel até o final do seu prazo, porque é a única esperança que a gente tem de mitigar o risco fiscal que o Brasil tem, que é tão grande, né, e que faz com que a nossa moeda esteja tão desvalorizada. Um dos requisitos, aliás, uma das recomendações da OCDE para o Brasil, né, agora que o Brasil quer, né, desde o início do governo Bolsonaro, entrar para a OCDE, o que não tem a menor chance agora devido à nossa péssima relação ali com os países europeus, mas uma das recomendações da OCDE era justamente a manutenção do teto de gastos para que a gente tivesse essa segurança de que o Brasil não vai sair se endividando, não vai seguir pelo caminho da Argentina ou da Venezuela. Mas não existe essa base parlamentar que defenda teto de gastos, isso é uma ilusão. O teto existe enquanto o executivo tiver vontade que ele exista. A partir do momento que o executivo que quiser tirar alguma coisa do teto, vai encontrar respaldo parlamentar para isso. Deputado, reforma administrativa, outro tema que você tem uma atuação bem destacada. Como está vendo aí? Aprovou na comissão especial, mas a matéria não tem previsão de ser votada em plenário. Como você está vendo o momento aí? Acha que ainda é possível votar? E havendo a votação, aquela sua emenda que inclui o Poder Judiciário e o Ministério Público na reforma, tem condições de ser aprovada? Bom, primeiro, pessoalmente acho que hoje as chances de uma reforma administrativa ser aprovada são pequenas, né? Porque o governo tem se esforçado pouco para a aprovação de reforma, as corporações, os sindicatos estão se organizando muito para aprovação, para a rejeição da reforma, né? Estão pressionando muito os parlamentares nas suas bases eleitorais, de todos os espectros políticos, e tem falta de vontade mesmo do governo de levar essa reforma em frente. A gente não vê mais o Paulo Guedes ou o Bolsonaro falando sobre reforma administrativa ou fazendo reuniões para destravar a reforma administrativa. Isso tem sido mais um esforço do próprio relator, o deputado Arthur Maia, que tem feito um esforço gigantesco para que a reforma algum texto ainda seja deliberado no plenário da Câmara dos Deputados, mas na minha avaliação as chances são pequenas. Não é impossível, mas as chances são pequenas, e se a gente for votar, vai ser vai ser um texto desidratado. Né? Acho que a gente mantém talvez o polêmico artigo 37A, né, que é aquele que trata da parceria público-privada para a prestação de serviços públicos, e um novo texto constitucional para análise periódica de desempenho, né, para demissão por insuficiência de desempenho, que é também um dos principais pontos da reforma, apesar de não trazer muita inovação com o que a nossa Constituição já tem. Né? Já existe a previsão de avaliação periódica de desempenho e de demissão por insuficiência de desempenho. Isso só bastaria ser regulamentado por projeto de lei complementar, o que o governo não mandou, né, até agora. Então, se for votado, vai ser um texto desidratado, e na minha avaliação, se for para plenário, a emenda que inclui Ministério Público, inclui Judiciário, de minha autoria, seria destacada, né? Eu tenho o apoio do partido para isso, e na minha avaliação seria aprovada. Eu acho muito difícil a maior parte dos parlamentares votarem uma reforma tão polêmica e voltarem para suas bases justificando por que eles deixaram, né, os principais poderes ali de fora da reforma administrativa. Deputado, o senhor falou aí que vê pouco o ministro Paulo Guedes trabalhando nessa pauta. Como é que está a interlocução do Ministério da Economia, em especial do ministro Paulo Guedes, com o Congresso Nacional? A gente viu recentemente, inclusive, que a Casa aprovou uma convocação do ministro. Essas convocações
para ele explicar a questão de offshores, que ele já divulgou uma nota explicando, o Senado também, mas como é que está esse diálogo do Ministério da Economia com o Congresso Nacional? Bom, nunca foi bom, né, porque o ministro Paulo Guedes nunca gostou de explicar suas pautas e de ir até o Congresso Nacional para articular apoio político para suas medidas, né? Hoje está muito pior, né? Ele está desgastado pela situação que a nossa economia está, né? Pelo cidadão sentindo na ponta. Os próprios aliados do presidente batem, né, no ministro Paulo Guedes, né? Criticam o ministro Paulo Guedes abertamente, publicamente. E agora, com essa situação das offshores e com a convocação que o líder do governo tinha se comprometido, né, que o ministro estaria na Câmara dos Deputados na quarta-feira passada, né, logo depois do feriado, o ministro estaria na Comissão Geral para responder sobre as offshores. O ministro basicamente, né, esvaziou o valor da palavra do líder do governo, né, o deputado Ricardo Barros, indo para os Estados Unidos para um encontro lá com o FMI e deixando de atender essa convocação. Ele vai ter que atender a convocação em 30 dias, é inevitável, senão ele vai cometer crime de responsabilidade, então ele vai para a Câmara, só que ele vai desgastado com o líder do governo, desgastado com a oposição que fez o acordo com o líder do governo e com muita gente de olho no cargo dele, né? Então, eu pessoalmente acho que o ministro vive hoje um dos seus piores momentos no governo. Deputado, um tema que está na ordem do dia aí é a questão do preço dos combustíveis, né? O cidadão tem sentido na pele aí os seguidos aumentos na gasolina, no óleo diesel e principalmente no gás de cozinha. Até então nós não temos uma solução aí para essa questão, da alta dos preços. A Câmara acabou de aprovar um PLP que mexe na arrecadação dos estados em relação aos combustíveis. Como você vê aí esse projeto que foi aprovado pela Câmara e se há alguma solução, uma outra solução alternativa para que esteja aí no radar dos parlamentares para isso? Lembrando que permanentemente a gente convive com a ameaça de greve de caminhoneiros. Na minha avaliação, o que a Câmara aprovou, né, começando por esse tema, é um Frankenstein, porque você tem uma tributação que agora é a ad rem, né, sobre a coisa, sobre a quantidade, sobre o litro de combustível, só que com o teto de tributação ad valorem, que é a média dos últimos 2 anos. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Esse sistema tributário que foi inventado ali pela Câmara dos Deputados não existe em nenhum lugar do mundo. E ainda que existisse, vamos supor que ele funcione como funcionaria no mundo ideal, como o presidente Arthur Lira está prometendo que vai ter uma diminuição de 6 a 8% no valor do combustível. 6 a 8% é só o último reajuste. E os próximos? O problema do preço dos combustíveis não é o ICMS, o problema do preço dos combustíveis é o dólar, é a inflação, né? É o governo gastar demais, além do que poderia, e não cortar gasto. É o governo não ter credibilidade em relação, é o país não ter credibilidade mundo afora, né? As pessoas desacreditarem em investir aqui dentro. E justamente por isso faz com que o dólar aumente e como a Petrobras, de maneira correta, né, pratica preços internacionais, justamente para não quebrar a estatal, que na minha avaliação deveria ser privatizada, inclusive abrir o mercado de exploração, né, salvo engano hoje é 90% Petrobras e 10% Statoil, né, a norueguesa. Se a gente abrisse isso de fato, né, para Shell, para Exxon, para outras empresas poderem explorar e que a gente pudesse ter uma tecnologia de refino que nos tornasse, né, autossuficiente com o mercado aberto, isso, na minha avaliação, solucionaria muito o problema e a gente tratar do risco fiscal também com corte de gastos para parar de ter essa descredibilização do país em relação ao mundo que faz com que a nossa moeda esteja tão fraca. Então, eu não vejo o parlamento solucionando esse problema. Vi o presidente da Câmara dos Deputados, né, perguntando se não era o caso de privatizar. Na minha avaliação, a resposta é sim, com certeza. Né? Vamos ver se o presidente da República vai seguir nessa mesma linha. Né? Mas eu, pessoalmente, duvido, né, pelo histórico do presidente. Deputado, você vem de um movimento de renovação, como a gente já falou no início, e esses movimentos tiveram uma importância muito grande nas eleições de 2018, né? Porque são movimentos que têm uma penetração muito grande, especialmente no público jovem que está começando a se interessar pela política, a necessidade de participar, né, da política, e tem uma presença muito forte nas redes sociais, que foi um grande impulsionador de campanhas, né, e até mesmo de eleições de parlamentares, mas isso foi em 2018, foi uma novidade. E agora, para 2022,
como você vê o papel dos movimentos de renovação? Vai ter esse mesmo espaço, esse mesmo impacto eleitoral para as eleições de 2022? Acho que ainda vão ter um... Em complemento, eu sempre estou interrompendo na hora que você vai começar a responder aqui. Sem problema. Mas em complemento, o que a gente tem visto também é uma certa dificuldade de organização de novas mobilizações, né? A esquerda tenta, movimentos sociais, outros mais ligados ao direito, também tentaram e não conseguiram. E a gente vê o presidente Jair Bolsonaro com uma capacidade de mobilização ainda bastante forte. Então, como é que está essa relação? Por que dessa dificuldade dessas mobilizações, a exemplos também do que a gente viu em 2018 não acontecerem nessas últimas tentativas? Exatamente. Esses movimentos, não, como eu disse, têm uma presença muito forte nas redes sociais, mas também tiveram uma presença muito grande nas ruas, né? O que agora a gente não consegue perceber tão bem. Então, eu queria que você falasse. Não, acho que isso se encaixa, as duas perguntas se encaixam perfeitamente. O primeiro ponto na minha avaliação, esses movimentos vão ter grande impacto nas eleições de 2022, mas um impacto menor do que eles tiveram nas eleições de 2018. Isso porque muitos eleitores colocaram as suas esperanças, né, e tiveram esperança de volta na própria política com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Muitos cidadãos participaram dos movimentos de rua, né, do qual eu participei, o Movimento Brasil Livre, vem pra rua, também participou muito ativamente para organizar as manifestações pelo impeachment, e essas manifestações trouxeram muita esperança na mudança da política, né, na política como instrumento de transformação. A eleição do Bolsonaro e a decepção com o Bolsonaro, especialmente na agenda econômica, na agenda de combate à corrupção, fez com que a maior parte desse público ficasse desesperançoso, né, desmobilizado. E isso, né, para mim, vai fazer com que boa parte desse eleitorado vote branco, nulo ou se abstenha. Né? Acho que deve bater recorde o branco, nulo e abstenção. E esses movimentos percam força, o movimento de renovação perca força. Como a gente viu nas eleições de 2020. Quem foram os grandes vitoriosos das eleições de 2020? O Centrão aliado a Bolsonaro. Né? O Centrão turbinado, né, por um orçamento que nunca teve, é o triplo de emendas que o Centrão teve no governo Temer, está tendo agora no governo Bolsonaro. Isso sem falar os espaços em empresas estatais, as diretorias em órgãos-chave do governo, né, o FNDE, a FUNASA, o Banco do Nordeste, né, diversos órgãos que estão completamente aparelhados. Esses saíram beneficiados. O PSOL tomou um espaço do PT dentro da esquerda. E o bolsonarismo fracassou, né? Como eu acredito que vai fracassar novamente em 2022. O voto de opinião perdeu espaço, né, para o voto de máquina, para o voto que eu chamo de voto de máquina, do sujeito que inaugura a obra, do sujeito que vai levar a creche, o deputado que vai lá junto com o prefeito, vai junto com o governador, cortar a fitinha lá do hospital, levar para a comunidade, etc. Então, para mim, essa eleição vai ter uma influência grande dos palanques tradicionais, né, de governador levando obra, de prefeito levando obra, dos próprios ministérios, uma influência menor do que 2018 das redes sociais e desses movimentos de renovação política, mas ainda assim uma influência relevante. Certo. Então o senhor enxerga menos renovação na próxima eleição do que a gente viu em 2018? Com certeza. Acho que o fato das pessoas estarem desesperançosas na política faz com que quem tradicionalmente iria votar num candidato de renovação não queira sequer sair de casa para votar, pelo desamparo e pela desesperança causada pelo cenário majoritário, né? Porque o cara sai de casa para votar não é para votar em deputado, não é para votar em senador, não é para votar no governador, ele sai de casa para votar para presidente. Se ele não tá com vontade de votar em ninguém para presidente, ele não vai se dar o trabalho de sair para votar em um cara para deputado. Isso, ainda dentro dessa temática que você colocou da eleição presidencial, como está vendo aí uma candidatura que possa furar essa polarização Lula-Bolsonaro hoje, a chamada terceira via? Como você está vendo aí o encaminhamento de uma candidatura nesse campo político? Todas as pesquisas apontam que tem um espaço grande no eleitorado, né, para uma candidatura que não seja nem do Lula nem do Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, as mesmas pesquisas mostram que não tem nenhum nome consolidado para fazer esse enfrentamento e que os nomes estão muito dispersos. Né? Então, você tem o Eduardo Leite, o Moro, o João Amoedo,
a Simone Tebet, vários nomes que estão se colocando agora, acho que o senador Alessandro Vieira também, pelo Cidadania, que estão se colocando como né, alternativas, né, da terceira via, mas até agora nenhum deles demonstrou a capacidade de bater os 2 dígitos, né, que é de fato mostrar uma força eleitoral, mostrar viabilidade, né, que acho que é o principal desafio da terceira via, e mostrar a capacidade de aglutinar as outras forças políticas, né, porque para além de ter um eleitorado que quer o produto e não encontra esse produto na prateleira, que é o candidato da terceira via, você tem também um capital político que está aí flutuando. Né? Um exemplo é da fusão agora do DEM com o PSL, que não quer apoiar o Lula, não quer apoiar o Bolsonaro, vai ter o maior tempo de televisão das eleições e não tem candidato. Mesma coisa o MDB, por enquanto pode lançar a Simone Tebet, mas essa composição vai levar a que lugar? Né? O PSDB ainda tem a briga interna que precisa ser solucionada. Se o Eduardo Leite vencer as prévias, o Dória fica no PSDB, ele desiste de disputar a presidência ou ele busca um outro partido para disputar, mesmo sem a indicação do PSDB? O cenário ainda está muito confuso. Né? Eu acho que quanto mais se demora para definir a terceira via, menores ficam as chances dela existir. Né? Maior é a probabilidade de a gente ter um segundo turno Lula contra Bolsonaro. Então, hoje a gente está no cenário, resumidamente, difícil, né? Que você tem um anseio por alguém de fora, alguém que não seja esses 2 polos que estão colocados, mas ao mesmo tempo você não tem nenhum nome que aglutine todos esses apoios. Não acha que o Ciro Gomes poderia ser um nome, porque ele também tenta se colocar como uma terceira via, né? Eu acho difícil porque o Ciro ele depende muito do eleitorado de esquerda, que está majoritariamente com o Lula, né? E a briga dele com o Lula, né, recente com o Lula, afasta ele ainda mais do eleitorado de esquerda e não aproxima ele do eleitorado de direita. Porque o Ciro, ele já tem embates muito duros, né, com a direita e tem uma visão de mundo, principalmente na economia, muito diferente do que pregam os liberais e os conservadores. E para ele se viabilizar como terceira via, ele precisaria desse apoio. Mas é um apoio que é incompatível com aquilo que ele defende, com aquilo que ele prega. Né? O senhor falou aí de várias candidaturas, do DEM, que fez uma fusão com o PSL, e o DEM e o PSL, pelo menos o Datena fala pelo PSL como candidato, o Kassab fala no nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas o senhor fala que o DEM e o PSL não têm candidato. Essas 2 candidaturas não empolgam o partido? Você não tem um consenso mínimo sobre nenhuma candidatura, né? O Datena, primeiro, a gente precisa saber se o Datena vai disputar, né? Quando eu disputei em 2018 a minha eleição para deputado federal, eu fui no lançamento da candidatura do Datena ao Senado, né? E ele não saiu. Ele se filiou, né, ao DEM, fez o evento, mas no final das contas não saiu. Em várias outras ocasiões ele também flertou com partidos políticos para disputar a prefeitura de São Paulo. Nunca disputou. Então tem essa nuvem de desconfiança em cima do Datena, né, dele sempre desistir no último momento. E mesmo que ele não desista, ele precisa construir um apoio nesse novo partido, para além do PSL, porque o estatuto desse novo partido exige, né, apoio de 2/3 dos dirigentes partidários para você conseguir tomar uma decisão. Então, ele precisa construir esse apoio ainda, tanto dentro do PSL como no DEM. E o Rodrigo Pacheco, na minha visão, foi só um balão de ensaio do Kassab, mas eu não vejo ele disputando uma eleição para presidente da República, não acho sequer que ele tenha projeção para isso. Você anda na rua e pergunta para a população quem é o presidente do Senado, pouquíssimas pessoas saberiam responder. Parte delas eu até arrisco dizer que responderiam Omar Aziz e não Rodrigo Pacheco. Caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, mas ainda dentro desse tema da fusão DEM-PSL, queria saber aí qual a sua opinião sobre essa união dessas 2 legendas, qual a cara que esse partido vai ter e o que você vê em termos de futuro, porque alguns do PSL, que são fiéis aliados do presidente da República, já disseram que não continuam, né, não ficam nessa futura legenda. Alguns do DEM também já disseram que podem sair e há uma esperança de que também receba a filiação de parlamentares de outros partidos. Então, como você vê o futuro desse partido e especialmente no seu caso, que você continua ou não nessa legenda? Eu acho que essa fusão aconteceu porque tanto o DEM como o PSL estavam vendo movimentações muito fortes do Kassab para estruturar o PSD como o maior partido do país.
E o Kassab é politicamente muito habilidoso e está construindo palanques estaduais muito fortes, né, para o PSD, e está construindo chapas de deputado federal muito fortes, né, para as eleições de 2022. E essa fusão vem justamente para tentar frustrar um pouco os planos do Kassab e fazer com que o maior partido depois das eleições de 2022, ou um dos concorrentes a maior partido, seja o União, né? Como você colocou, vai ter essa dança das cadeiras, os bolsonaristas vão sair, vai entrar outro grupo de parlamentares e outra parte vai para o PP. O PP é outro que, com a possível filiação do Bolsonaro, está na disputa também de ser o maior partido e pós-2022. Então, tá todo mundo jogando com o cenário de que, com o avanço da cláusula de barreira, no final vai sobrar 5, 6 partidos. E todo mundo quer estar entre esses 5, 6 partidos, né? Então acho que é uma jogada nesse sentido, né? Vai ter uma série de fusões e a própria federação de partidos já é uma ideia concebida para preparar um casamento entre partidos, né? Você não casa, você é obrigado a morar junto durante 4 anos, mas no final das contas você vai ter que decidir se faz a fusão ou se você desaparece, vira ONG, né? Como os caciques partidários gostam de dizer. Pessoalmente, né, a minha condição, né, sine qua non para permanecer no partido é o apoio no Estado de São Paulo à candidatura ao governo do Estado do Arthur Duval, né, que é o deputado estadual do Movimento Brasil Livre, foi candidato à Prefeitura de São Paulo com 10% das intenções de voto e é o principal projeto do Movimento Brasil Livre hoje, né. Se o partido de fato der o aval para a candidatura do Arthur, para disputar contra Geraldo Alckmin, para disputar contra Rodrigo Garcia, a gente permanece no partido e os outros membros do MBL vêm também, se não, a gente sai. Isso é inegociável. Tem que o apoio inegociável. Ou tem a candidatura do Arthur Duval ou todos estamos fora. Certo. O Movimento Brasil Livre tem uma atuação política já importante, reconhecida, já tendo alguns nomes já na política, já exercendo o cargo, né? O caso do Arthur Duval, o vereador que fazia parte do movimento, agora saiu, né, o Fernando Holliday. Quais os planos agora para 2022? Quantos candidatos? Onde o partido deve lançar candidaturas? O nosso foco é o Estado de São Paulo, né? A ideia é eleger de 4 a 5 deputados federais do movimento, né? Para eu finalmente deixar de estar sozinho na Câmara dos Deputados, formar uma boa chapa para deputado estadual também e eleger o governador, né? E ter o Arthur Duval encabeçando esse projeto, né? Tanto ajudando com o voto de legenda, que a gente viu um efeito muito poderoso, né, de puxar votos de legenda em 2020, né, quando a gente montou uma chapa que não tinha praticamente, né, ninguém com grandes expressões de voto e acabou no final das contas elegendo 3 vereadores, né? Então a ideia é utilizar esse mesmo poder, esse mesmo efeito catalisado, né, por uma candidatura do governo do estado para deputado estadual, né, eleger uma bancada de 9, 10 deputados estaduais, 4, 5 deputados federais e o governador do estado. Esse projeto, ele está dentro daquela ideia que já foi colocada lá atrás do movimento vir a se tornar um partido político? Eu pessoalmente defendo que se torne um partido político, mas não existe tempo hábil para as eleições do ano que vem e a legislação ficou mais rigorosa agora com a aprovação de um novo texto que triplica o número de assinaturas necessárias para você criar um partido político, né? Então, pessoalmente dentro do movimento eu sou uma voz que defende, né, a criação de um partido político, mas a gente sempre vai depender da viabilidade real, né, de se ter o partido. Eu faço a última pergunta então, deputado, que é bem simples, acho até que já está respondida. 2022, Kim Kataguiri é candidato à reeleição. 2022 você é candidato à reeleição. E a questão do partido vai ser definida ali até o prazo limite ali, né? Até março, dependendo das condições que foram colocadas. Exatamente. Considerando as candidaturas postas hoje a presidente da República, qual é a tendência de apoio do senhor na eleição presidencial? Olha, dos nomes que estão aí colocados como terceira via, eu simpatizo mais com o do João Amoedo, né? Tenho conversado bastante com ele, tenho bastante proximidade e acho que ele passou por uma experiência, apesar de não estar no mandato, mas passou por uma experiência política muito intensa dentro do Partido Novo durante esses últimos 4 anos e é um liberal que tem se posicionado de maneira coerente em relação ao governo Bolsonaro, sem se vender em nenhum momento, sem se curvar ao adesismo ao governo, que a gente vê infelizmente setores da direita aderindo, né, mais ao governo do que às próprias ideias.